O fim da cultura woke? Você já reparou que de uns anos pra cá, parecia que todo filme, toda série e até propaganda de academia tinham a mesma cartilha? Diversidade forçada, discursos prontos, personagens jogados na tela sem alma. Tudo em nome da tal cultura woke. Mas será que essa era não tá chegando ao fim? De onde veio o woke? Antes de respondermos essas questões, pessoal, estou com o objetivo de deixar o brasileiro mais inteligente, ajudar a natureza e chegar nos 1000 inscritos ainda nesse mês. O apoio que te peço é esse. Isso vai me dar energia para continuar. Grato pela inscrição e por ativar o sininho. Bora pro vídeo. O termo woke nasceu nos Estados Unidos. No começo, tinha até um lado nobre. Significava estar acordado, atento ao racismo, à desigualdade e a outras injustiças sociais. Era uma bandeira de consciência. Só que, com o tempo, virou outra coisa. O movimento se espalhou pelas universidades, especialmente entre jovens de classe média alta, e ganhou ares de patrulha. De repente, o que você fala, como você se veste, até como você age, passou a ser vigiado. Ninguém quer ser taxado de racista, homofóbico ou machista, mas a pressão para andar na linha cresceu de um jeito sufocante. O casamento com Hollywood. Hollywood foi um dos palcos principais dessa agenda. Fundos de investimento e grandes estúdios começaram a bancar produções com enredos cheios de diversidade e representatividade. A fórmula parecia perfeita: falar de inclusão, atrair manchetes positivas e ainda lucrar com novos públicos. O problema? A conta não fechou. Muitos filmes se tornaram previsíveis, sem graça, até chatos. Personagens eram criados não porque a história pedia, mas porque era politicamente correto. O público percebeu e começou a rejeitar. Basta olhar os números. Vários lançamentos recentes da Marvel e da Disney ficaram abaixo das expectativas, enquanto produções mais tradicionais ainda arrastam multidões. Representatividade ou imposição? Ninguém aqui está dizendo que gays, trans, negros ou qualquer outro grupo não devam estar nas telas. A questão é como isso acontece. Se for orgânico, o público abraça. Mas se for imposto, soa falso. E a rejeição é inevitável. Quer um exemplo simples? Imagine lançar ao mesmo tempo um Homem-Aranha clássico e um Homem-Aranha trans, sem guerra cultural, sem briga ideológica. O resultado da bilheteria mostraria o que o público realmente prefere. Quando até a propaganda fica estranha. Não foi só no cinema. O woke invadiu a publicidade também. Marcas esportivas começaram a usar pessoas com sobrepeso em campanhas fitness. Não há nada contra mostrar corpos diferentes, mas pense comigo. Você entra numa academia, vê na parede uma foto de alguém atlético e ao lado outra de alguém claramente fora de forma. Estranho, não? É contraintuitivo. No fim das contas, o que vende mesmo, e sempre vendeu, é o capital erótico. A beleza, a estética aspiracional. Quando a publicidade quebra demais essa lógica, acaba afastando mais do que atraindo. O desgaste do discurso. Agora, com os cofres secando e os resultados de bilheteria caindo, os estúdios e marcas começam a repensar. Já não é tão lucrativo encher tudo de discursos prontos. A cultura woke ainda existe, mas o auge parece ter passado. E talvez isso seja até positivo, porque a verdadeira diversidade não precisa de imposição, nem de cartilha. Ela nasce da liberdade criativa, da autenticidade. Afinal, a grandeza da arte e da vida está em explorar o que é real, não em forçar o que é artificial. A crise da agenda woke, o caso Budweiser, Disney e os bastidores do ESG. Nos Estados Unidos, um dos maiores exemplos recentes do desgaste da chamada agenda woke veio de um lugar inesperado, o mercado de bebidas. A Anheuser-Busch InBev, dona da Budweiser e da Bud Light, cervejas mais vendidas por lá, decidiu firmar uma parceria com a influenciadora trans Dylan Mulvaney, que comemorava 1 ano de transição de gênero. A campanha aparecia, no papel, uma forma de atrair novos públicos. O resultado foi desastroso. Grande parte dos consumidores da marca, mó-senes adultos de perfil conservador, se revoltaram e iniciaram um boicote em massa. Em poucas semanas, a empresa perdeu cerca de 6 bilhões de dólares em valor de mercado, além de ver as vendas despencarem a níveis históricos.
O caso se tornou emblemático. Até que ponto vale a pena alinhar-se a pautas ideológicas sem considerar a base real de consumidores? Disney, quando representatividade vira imposição. Outro exemplo vem de Hollywood, em especial da Disney, empresa que durante décadas foi sinônimo de magia e encantamento. Nos últimos anos, porém, a gigante do entretenimento tem sido acusada de forçar diversidade em suas produções. Um caso que gerou polêmica foi a escolha da atriz Halle Bailey para interpretar a personagem principal no live-action da A Pequena Sereia. Bailey é talentosa e carismática, mas não possui semelhança com a imagem clássica da sereia ruiva dos desenhos de 1989. Isso gerou forte rejeição entre fãs que sentiram que a mudança não foi motivada por questões artísticas, mas sim por pressão ideológica. Não é coincidência. As regras de inclusão que passaram a valer inclusive para produções que almejam o Oscar exigem que pelo menos 30% do elenco represente grupos considerados subrepresentados, como minorias raciais, étnicas ou de orientação sexual. Além disso, o enredo precisa contemplar de alguma forma essas questões. Se formos olhar para trás, a maioria dos grandes clássicos jamais se enquadraria nesses critérios. ESG, o motor financeiro por trás do discurso. Mas a engrenagem vai além da cultura pop. Nos últimos anos, cresceu a força do conceito de ESG, traduzido como governança ambiental, social e corporativa. A ideia, em teoria, é excelente. Promover práticas empresariais sustentáveis, diversidade no ambiente de trabalho e responsabilidade social. Na prática, o ESG virou uma espécie de máquina trilionária de ranqueamento e controle. O ter o nome associado a boas práticas de ESG se transformou em sinônimo de acesso facilitado a grandes fundos de investimento. Para isso, empresas eram avaliadas por critérios como diversidade na contratação, raça, etnia, gênero e orientação sexual, comportamento corporativo progressista, campanhas públicas alinhadas a pautas sociais, governança limpa, ausência de escândalos e proteção de dados, questões ambientais, compromisso com redução de emissões de carbono e sustentabilidade. Na teoria, tudo muito bonito, mas na prática, pouquíssimas empresas conseguiam atender a todos os requisitos. Mesmo assim, a pressão era clara. Quem não embarcava nessa agenda corria o risco de perder investimentos. O que está por trás? Se juntarmos as peças, Budweiser, Disney, ESG e tantas outras situações, vemos que não se trata apenas de inclusão ou diversidade. Existe um interesse maior por trás, moldar padrões de comportamento e ter controle sobre a sociedade através do consumo, da cultura e até das finanças. No fim, quem paga essa conta é o público. De um lado, consumidores que se sentem enganados ou ignorados. Do outro, empresas que arriscam bilhões tentando agradar uma pauta ideológica que muitas vezes não reflete o desejo da maioria. Conclusão: o que esses casos mostram é que o desgaste da agenda woke já está em andamento. O público não rejeita a diversidade em si, rejeita quando ela é imposta, sem autenticidade, sem liberdade criativa. No fim das contas, o que conquista de verdade não é seguir uma cartilha, mas respeitar a inteligência e a escolha das pessoas. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que estamos diante do começo do fim da era woke ou apenas de uma reconfiguração dessa agenda? Tamo junto! Comenta aí sua opinião e até o próximo vídeo.